Bora lá para mais um conteúdo, mais um react por aqui no canal SBTV. Eu me chamo Neto, por aqui iniciando mais um resumão de informações e opiniões sobre o Esquadrão de Aço. Antes de qualquer coisa, deixa o like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV. Chega junto e faça parte. Amigos, notícia não muito boa porque o Gabriel Xavier sofreu uma lesão na panturrilha e deve desfalcar o Bahia durante todo o mês de abril. De acordo com a informação da Bia Jesus, do Bahia Notícias, essa é a informação e a lista de jogos do que o jogador pode perder será contra a equipe do Santos. Em sequência, tem o jogo contra o Nacional do Uruguai. Aí vamos ter o jogo contra o Mirassol, contra Cruzeiro, Ceará, Atlético e Palmeiras, compromissos válidos por Brasileirão e Libertadores da América. Vamos reagir à análise de Thiago Leifert e Vitor Canedo do jogo do Esquadrão de Aço contra a equipe do Internacional no dia de ontem, na Arena Fonte Nova pela Copa Libertadores da América. Vamos reagir e acompanhar se realmente procede essa avaliação dos nossos comentaristas. A diferença que o Sol fez na minha vida depois que ele foi pra Sevilha e tal. Ele tava falando exatamente disso aí. Kennedy, vamos começar por Bahia e Inter, depois a gente vai pro Flamengo, depois eu te libero e eu vou falar rapidinho do Palmeiras, que hoje eu tenho fisioterapia, preciso cuidar da minha coluna e do meu joelho, que é importante. Cuidem da saúde de vocês, crianças do chat. Cara, Bahia e Inter. Pô, jogo legal demais, jogo divertido, cara. Jogo bem jogado. Os dois times buscando gol, bola espetada, correria. Briga pela bola, deixa eu botar a gente aqui junto pra gente poder comentar. Aqui, aí. Briga pela bola, disputa. Eu adorei o jogo. Achei que o jogo a gente tava falando aqui, pô, vai ser legal, e foi legal mesmo, valeu a pena assistir. Um dos melhores jogos, assim, inclusive no 0x0, até saírem os gols, era um dos melhores jogos do ano. Tudo bem que o ano tá começando praticamente agora, né, os grandes enfrentamentos começaram ali na reta final do estadual, mas que jogaço, assim. O Bahia claramente foi o melhor time em campo, saiu com aquele gostinho de derrota. E aqui se salvou, aqui Ronaldo se salvou, sim. Ronaldo entregou a paçoca aqui e fez uma defesaça depois, mas ó, é detalhezinho, aquele jogo grande. Mas muito divertido mesmo no sentido de entretenimento, chances criadas, os dois times conseguiram encontrar a solução, o Inter mais no contra-ataque, o Pulga, assim, Juba e Pulga, e o Aras na direita também, causando estragos. E o Bahia foi criando as suas chances. O Inter teve a melhor chance do primeiro tempo, que foi aquela que a gente acabou de ver. E essa do teve Wesley o Wesley aí no contra-ataque. Wesley R. No contra-ataque ele tava carimbando. O Alan Patrick, que você falou na abertura do programa. Que saudade, né, desse perfil de jogador. A gente precisa voltar a criar esse perfil de jogador e precisa ter um cara desse na seleção brasileira. Bom, acho que o Alan Patrick... Eu falei lá atrás que não era loucura convocar o Alan Patrick para a seleção brasileira. Lembra? Porque a gente não tem. A essa altura, ele já merecia até ter vestido a camisa da seleção, ter recebido uma oportunidade, numa dessas convocações que tem gente que vira desfalque entre um jogo e outro e tal. Não precisa ser exatamente o próprio Alan Patrick, mas como é importante a figura desse jogador, né? Ele dá tempo do jogo, ele tem a capacidade de leitura ali. Às vezes um contra-ataque só acontece porque ele abriu uma bola na esquerda, com a canhota. Coisa que não é todo jogador que faria, sabe? Então, é um jogador que eu gosto, não precisa nem ser romântico do futebol pra apreciar. E, pois bem, fez um partidaço ontem, assim como também esse aí, o Everton Ribeiro, que também jogou muito bem. É um jogo que tem dois caras que pensam o jogo. Isso muda o jogo, pô. Não tem muito segredo, entendeu? E a gente vai falar depois do Flamengo, numa situação de ontem do Flamengo, desfalcado, esse cara também faz falta, né? Que é o Everton Ribeiro. Muito. E pra falar assim, do time do Bahia, que tem jogadores bons em várias posições. Então, pô, a gente já conhecia os volantes meio-campistas desde o ano passado. Aí o time, ganha Pulga e Lúcio Rodrigues, então melhora poder de ataque. Né? O Lúcio chegou no meio do ano passado, mas começou a jogar bem mais recentemente. E o Bahia é uma super força. A questão é que o grupo é pedreiraça, porque parece que o Atlético Nacional aí tá voltando. Só viu o resultado, que ganhou de 3x0 lá do Nacional do Uruguai. Então é um grupo, poxa, que talvez esse empate faça diferença lá na frente, sabe? Deixa eu falar do trabalho do Mito. Porque no fim de semana eu mostrei o gol do Bahia, falei que foi o gol mais legal, assim, do fim de semana, porque foi uma jogada de lateral para lateral, com os dois laterais atacando a área, o lateral cruzando praticamente dentro da área para um outro lateral fazer gol de cabeça. E aqui é o início do gol do Bahia, eu acho, né? Tô vendo pelo posicionamento do lateral do Juba mesmo. É sim, é o início do gol do Bahia. Olha só onde tá o Juba. O Juba é o 46, certo? Se eu não tô louco. Isso. Deixa eu ver. Uhum. É isso aí. É, né? O Juba é 46. Não tô maluco, não. É o 46. Então só olha onde ele tá. Ele não tá na lateral. Ele tá aqui jogando de volante. Ele tá no meio de campo na hora da construção da jogada, certo? E ele vai indo pra trás. Agora ele se enfia como centroavante. Ele é o lateral. E ele deixa um buraco ali que vai ser ocupado aqui, ó. Pelo 16, que é o volante. Não, que é o Pulga. Ah, não, esse aqui é o Pulga, né? É o Pulga, é o 16. O Pulga 6 é o volante, 6 é o Jean Lucas. Isso. Então, o ponta, que era o Eric Pulga, sai pra ocupar a lateral. Normal. Até a gente já viu inversão de lateral e ponta, a gente vê na Europa direto, certo? Isso. Só que olha a continuação da jogada. Pulga atrás, o Pulga encontra, então, uma chegada surpreendente aqui do seu outro volante, do 6. O lateral já tá na posição de lateral, o lateral joga pro volante, o volante faz o gol. Essa jogada aqui confundiu tudo, inclusive eu, na hora que eu tava assistindo, porque eu não entendi nada. Inclusive aqui narrar é difícil. Porque o lateral tá se enfiando dentro da área, enquanto o ponta sai de lateral, aí o lateral fica ali parado, aí o ponteiro vem, encontra o volante, o lateral já passou por trás pra infiltrar, e o volante recebe de volta dentro da área pra fazer o gol. Cara, que golaço do Bahia. Que golaço do Bahia. Mesmo. O Inter não conseguiu achar essa jogada, cara. Ficou todo mundo pra trás. Se você for olhar a continuação, porque a transmissão ela dá um close, né, na hora que o Juba passa. Aqui, ó. E o Juba, que lá no esporte, se eu não tô enganado, o Juba era ponta, era jogador de ataque, assim, aí foi... Aqui eles estão em close, então a gente não viu mais, mas todo mundo parou. Olha lá, todo mundo parou. Ele entrou sozinho, ninguém sabia quem marca quem agora, porque a troca de posição foi tão bem feita e tão confusa. É bom ver o Bahia jogar, Eu tava mostrando o gol do Bahia e peguei um recorte do meu timão, né, no fim de semana, falando, pô, onde a gente se confundiu aqui, não foi esse? Que eu mostrei pra vocês?
Sim, Era isso? Foi Bahia e Corinthians? isso. Foi, né? foi. Acho que foi o quarto do meu timão. Que era assim, pô, a gente se confundiu aqui. Não, é mérito do Bahia, cara. Isso aqui é mérito do Bahia, é mérito do Rogério. Isso aqui é uma jogada bem treinada, é uma jogada bem trabalhada. Por esse ângulo dá pra ver legal como 4 defensores do Inter ficaram pra trás porque eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam o que eu faço agora, quem são esses caras que estão entrando. Eu vou no volante ou vou no lateral? Eu pego a ultrapassagem ou eu fecho a área? É isso. Achei muito louco. E até alguns momentos o Inter deixava as laterais abertas, né? O Inter ele defendeu mais fechadinho em alguns momentos porque eles sabem que os laterais do Bahia atacam muito por dentro. E é legal de ver. Eu não sei quanto tempo vai durar isso também. Eu não sei, como ele tá falando, quanto de fôlego o Bahia vai ter pelos deslocamentos, pelo Campeonato Brasileiro, é difícil pra caramba. Por lesão, não sei quanto fôlego vai ter. Mas o Bahia tá interessante. Ele tem um elenco melhor. Se for olhar quem entrou ontem, teve o Eric no lugar do Cauli, o Eric que era do Furacão, né? Ademir, que estava cotado para ser titular, é um jogador que joga com frequência, aquele ponta que já jogou no América Mineiro, no Galo. Gilberto, lateral direito. Nestor, que você conhece bem, e William José. Pois é, o Nestor que é reserva do Bahia. Reserva do Bahia. O Nestor virou então, reserva do Bahia. Tem um bom banco, sabe? O Bahia melhorou o seu elenco. É óbvio que a gente tá falando aqui de outro nível de exigência. Aí tá o gol do Inter. Pô, isso aqui também merece a gente falar um pouco. Só pra corrigir. Empatou com o reserva do Corinthians, com um a menos, fofo. Você assistiu o jogo, Gabriel? Sim. Com um a menos, fofo. Com um a menos por 45 minutos. Foi tomar gol lá no fim. Pois é. Tem uma boa média de idade, né? O elenco tem uma boa média de idade. A questão que é Libertadores mais Copa do Brasil mais brasileiro. Isso vai pegar pra todo mundo. Ainda tem E o Copa gol do Nordeste. Inter, eu fiquei em dúvida na hora, assim, será que o Ronaldo falhou? Porque o chute é muito esquisito, velho. A bola vai saindo. Né? Ela faz assim, ó, ela sobe, ela pega um efeito e cai, ela faz quase uma folha seca, ó. Olha que chute estranho. Foi muito ela pega uma difícil. curva, talvez ele estivesse esperando um cruzamento, talvez tenha sido o erro dele, que ele tava meio que saindo pra esperar um cruzamento. Ele tá meio indeciso, ele tá indo, ele vai, não vai, a bola... Não foi, não. É muito um chute E muito ele louco. falhou pro lado, né? Porém, se o Bahia, isso a gente pode falar, tranquilamente. Se o Bahia tivesse um goleiro de primeiro nível, de primeira prateleira, poderia exigir talvez uma defesa melhor. Mas nem o Ronaldo, muito menos o Marcos Felipe, eu acho que são goleiro à altura. Tá aí, fui falar do elenco do Bahia. Se tiver um buraco no elenco do Bahia, aí tá no gol. Que Daqui dá pra ver, eu acho. Porque você não... Essa não é uma jogada normal. Você espera que o cara domine a bola, ponha ela no chão e leve pra linha de fundo pra tentar cruzar rasteiro, certo? Você não tá esperando essa bola, ele ajeitar e bater do jeito que ele bateu. E não pegar esse efeito que ela pegou. Foi uma bola muito louca. Não, muito mérito na finalização, assim. Dominou, eu não consigo chamar de falha. Ela faz uma curva. E o goleiro salta pro lado, defesa, pô. não é falha. Eles queriam que ele segurasse a bola? Aí, ó. Pô, não dava. Então, não dava segurar ela no chão dava, porque foi muito rápido e difícil. Ficou uma curva muito louca. Vocês acharam falha, chat? Não, né? Não tinha muito o que A fazer. bola quicou muito perto dele, Vocês pô. acharam falha? Não foi falha, não. Então, tem gente achando falha e gente achando defesaço. É difícil, é um lance muito chato, muito inesperado, surpreendente de um jogo grande. E aí, do lado do Inter, gol do Ener Valencia. E aí, o Inter tem a possibilidade de começar o jogo com o Borré e colocar o Ener Valencia no segundo tempo. Então, E aqui o Yuri Alberto perdeu, né? Fala dele! Bem parecida. Lute. Eu não sei se que o time do Inter já vem jogando com ponto assim, desde o ano passado, toda arrancada, tudo bem, beleza. Mas eu não sei se você tem Borré e Ener, né? Não faz mais sentido tentar aproveitar os dois. É que sempre um tá machucado, os dois vão pra acertar. E acabou sendo premiado aí também um gol de oportunismo, mas não sei se o melhor Inter que... Mas, é isso, trocou porque o outro também não passa nenhuma confiança e a gente fica nessa discussão eterna. Falhou, não falhou? E o Rogério deve entender um tiquinho da posição, assim, uma coisa pouca. Mas já era pra ter contratado alguém. Dá um DVD. O Rogério, você vai ser o olheiro, o scout do Bahia só pra contratar goleiro. Passa um dia inteiro numa sala aqui vendo 30 goleiros do mundo. Já era pro Bahia ter contratado um goleiro, né? Isso... Canedo, 580 likes. Isso é... Tá aí, rapaziada. Thiago Leifert e Canedo. Gostei aqui do Thiago Leifert, né? Que o Thiago Leifert tá ganhando mais conceito na minha aprovação aqui, viu? Ano passado não tava tão legal assim não, mas tô gostando dessas avaliações dele em relação ao Esquadrão de Aço no começo do ano. É isso, amigos. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal. Eu acho que assim, não foi falha do Ronaldo na minha visão. Eu acho que ali é a falha de quem deixou cruzar, da falha defensiva de quem deixou cruzar. E claro, de acompanhar no rebote o Ener Valencia. É um lance muito rápido e muito difícil. O Bahia já era pra ter matado o jogo muito antes. Mas enfim, é isso. Esse foi o vídeo. Se gostaram, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixa o like e, é claro, um comentário sobre os tópicos abordados. Um grande abraço, até a próxima e bora Bahia!